A notícia em primeiro lugar. Repórter Cultura, na Cultura FM. Sete h 40 você que nos acompanha aí pelas nossas redes sociais, já está vendo a imagem aí do Dr. André Beckmann, que já está conosco, conforme anunciamos, às 7h40, uma entrevista exclusiva com o Dr. André Beckmann a respeito da elucidação desse crime que aconteceu aqui na nossa cidade recentemente, onde o Agostinho Petri e a Eliane também, Eliane, né, que também foram os dois, ambos foram assassinados. Levantou-se suspeitas a respeito desse crime que aconteceu aqui da nossa cidade. No primeiro momento se falava aí em latrocínio, mas a Polícia Civil, mais uma vez, fazendo uma investigação, chegando aí às conclusões a respeito dessa situação. Mas quem vai falar conosco a respeito, na manhã desta terça-feira, doutor André Beckmann. Muito bom dia, doutor. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bom mais uma vez estar falando com a rádio. Muito bem, doutor André. Acho que a principal questão aí envolvendo esse crime que aconteceu aqui na nossa cidade é o seguinte, para a gente começar a nossa conversa. Qual foi a motivação? Porque eu acho que é a principal dúvida que as pessoas têm, o que levou, né? Já foi amplamente divulgado aí que o ex-marido e um filho da Eliane foram aí os mandantes desse crime. Então, qual foi a real motivação do crime, doutor? Então, a Polícia Civil entende, de acordo com as provas que foram reunidas, que os dois suspeitos que o senhor acabou de citar, eles não concordavam com a partilha de bens após o divórcio, após a separação do casal, né? O casal começou a separação em outubro de 2021, em que a vítima, inclusive, pediu medida protetiva, teria sido agredida, e além de não quererem a separação de bens, o suspeito, principalmente o ex-marido, ele não concordava não apenas com a separação do casal, mas também com o novo relacionamento que ela tinha com a outra vítima, né? O seu Agostinho. E isso, então, o levou a praticar uma série de ilícitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, desde outubro até dezembro, que a gente tem registros, e finalizou por planejar a prática dessa situação. E o filho teve participação, então, no planejamento dessa ação? Ele teve sim, ele tinha, pelo que a gente tem de elementos no inquérito, ele teve ciência de todo o esquema criminoso, ele conhecia os autores, né? E a gente tem um elemento muito forte no inquérito policial, que é o vídeo dos últimos momentos das vítimas. Elas estavam na casa da Eliana, que todo mundo já conhece. Certo. O casal estava na casa da Eliana, em Dayal, no bairro João Paulo. E lá tinha câmeras. Quando esse casal sai de casa, no carro do Agostinho, esse filho, ele sai correndo imediatamente atrás do carro, com o telefone na mão. E isso nos deu a entender que foi ali que teve início o planejamento criminoso, ali, a execução do plano criminoso, na verdade. Certo. E então a motivação realmente tem a ver aí com partilha de bens, separação. Existia boletins de ocorrência por parte da vítima, Eliane, contra o marido e o filho também? Essa informação confere? Isso. O filho, ele teve um episódio em que ele xingou muito a mãe, inclusive na frente dos inquilinos que ela tinha ali em Dayal, né? E com relação ao o pai, né, o ex, teve registros de lesão corporal, de descumprimento de medida protetiva, e outras situações que foram listadas ali
pela investigação. Quais foram os elementos, doutor, que levaram a essa linha de investigação, a essa conclusão? Bem, eu vou começar então pelos executores, né? O que levou a polícia aos executores foram principalmente as câmeras de segurança pela cidade, né? Eles foram registrados em diversos pontos da cidade, tanto na chegada como pouco após o fato. Foram registrados procurando hotel, foram registrados em locais muito próximos onde o veículo foi apreendido. Apreendido não, abandonado o veículo do Agostinho, inclusive com as mesmas malas com as quais eles chegaram na cidade na madrugada, horas antes. E algumas outras provas que estão em segredo de justiça que ajudaram a fortalecer a nossa tese e corroborar com aquela imagem deles que nós angariamos, né? Ou seja, a investigação apontou com segurança que esses dois executores vieram a Timbó única e exclusivamente no dia do fato e eles não têm nenhum tipo de ligação familiar, trabalho, compromisso aqui em Timbó, né? Chegaram aqui de madrugada e saíram às 17 horas. Eles não eram de Timbó, então os executores do crime não eram de Timbó, eles teriam vindo de onde? Todos de Joinville. Ah, de Joinville. São dois, né? Um que está foragido ainda. Isso. E certo. Com relação aos executores, a nossa primeira suspeita, inclusive, foi contra os executores, que foi contra o ex, na verdade, porque nós analisamos ainda no dia 19, quando foi descoberto o fato, a sequência de registros de violência doméstica contra a Eliana, né? E quando a gente identificou os executores, um deles tem o mesmo endereço que o ex-marido. Eles se seguem em redes sociais e a gente conseguiu, através de outras provas que estão em segredo de justiça, fortalecer também essa tese no sentido de que eles estavam ali em conluio. E o que chamou muito a minha atenção foi o fato de que é muito normal, nesses casos, a gente intimar a família para conhecer um pouco a vítima, né? Saber se ela tem rixa, se ela sofreu algum tipo de ameaça antes, etc. E ele já ficou em silêncio. Então, ele já não quis falar sobre o fato. E ele disse, bora, se você não está sendo intimado como investigado, já está em silêncio. O filho, por sua vez, ele apresentou muitas contradições quando eu perguntei principalmente do veículo que eles tinham, que foi furtado, o veículo Fiat Toro, né? Foi dado como furtado na mesma data e hora em que foram descobertas as vítimas. E ele não lembrava da data, mas são dois eventos muito traumáticos, né? O furto de um veículo muito caro, que um Fiat Toro deve estar em torno de 150 mil, e o assassinato da própria mãe, e você não lembrar quando foi isso. Então, nos despertou muita suspeita. Muito bem. E qual foi a negociação, enfim, como é que foi essa negociação? O que foi dado em troca desse assassinato? A informação que nós temos é que ele ofereceu dinheiro para esses dois suspeitos, né? Temos a informação que um desses suspeitos, inclusive, era jurado de morte por uma facção criminosa, ele precisava de dinheiro para não morrer. E ele viu nesse negócio a oportunidade de pagar essa dívida que ele tinha. E esse suposto furto da Fiat Toro, conforme ele registrou em um boletim de ocorrência, serviria então para ele ganhar o seguro, e a partir do que ele ganhar esse seguro, ele repassaria para os executores. Muito bem, então também houve aí promessa de pagamento em dinheiro em relação ao crime. Agora, doutor, se possível, detalhes. O que o pessoal, como é que foi esse assassinato? O que eles utilizaram? Qual foi o modus operandi para a execução do casal? Bem, essa questão
conforme já divulgado, né, os dois suspeitos, a casa onde foi o fato é um pouco afastada, né, o que facilitou a execução do fato, porque aparentemente eles não foram vistos por vizinhos. Inclusive, inicialmente, os vizinhos levantaram uma questão de que o Agostinho devia ou era uma pessoa de má índole. Isso não é verdade, né? Nenhuma das vítimas era de má índole, diga-se de passagem. E então ninguém ali na redondeza viu nada, e os suspeitos eles entraram na casa de uma maneira furtiva, surpreenderam muito provavelmente o casal, que foi amarrado, e acabou tendo a garganta cortada, né, com algum instrumento ali cortante, com uma faca, que não encontramos esse instrumento, mas eles estavam de porte de pistolas e mesmo assim resolveram praticar o fato com essa crueldade a mais, que foi o esgorjamento, que é cortar a parte da frente do pescoço. Muito bem. E eles praticaram algum tipo de violência contra o casal antes de degolar? De acordo com o laudo pericial, além da lesão no pescoço, o casal apresenta lesões em outras partes do corpo, o Agostinho principalmente. A gente entende que ele teria sido torturado porque ele tem algumas outras lesões, principalmente na costela. Enfim, uma crueldade, inclusive, gratuita do meu ponto de vista, porque o Agostinho não era o alvo da situação, não era contra ele que se deu o plano criminoso, mas ele estava no local do fato. Certo. E agora, qual é a sequência, doutor? Qual é a sequência da ação contra o pai, o filho, esse bandido que já foi preso? Qual é a sequência de ações da justiça com relação a eles? A partir do dia 20, que foi a data da prisão, a Polícia Civil tem 10 dias para entregar o relatório final do inquérito policial, e a gente vai cumprir esse prazo. Ou seja, até o dia 30 a gente apresenta o resultado final do inquérito ao Ministério Público, e o Ministério Público terá 5 dias para oferecer a denúncia. A partir de recebida a denúncia pelo Poder Judiciário, começa o procedimento. Começa a ação penal, o processo penal, em que os suspeitos podem ser condenados, né? Vai depender do andamento da ação penal. E do nosso ponto de vista, existe para os executores a prática do feminicídio e os executores a prática do homicídio qualificado, do latrocínio e também da tortura. Além do porte de arma, né? A informação que eles estavam armados se confirmou pelo fato de que a gente apreendeu com um dos executores uma pistola. Então, a pena para esses executores, aí, do meu ponto de vista, vai ser bem alta. E eles possivelmente vão a júri popular. Considerando, então, o feminicídio, né, o crime contra a vida, ainda que tenha havido ali o latrocínio também, mas o latrocínio não era o objetivo principal deles, né? Eles não foram ali para pegar um carro e abandonar. Isso já era visto desde o início, né? Você fazer um fato desse tão grave para pegar um carro e depois abandonar, não tem lógica. Então, do meu ponto de vista, podem ir a júri, mas isso vai depender muito do que vai entender o Ministério Público e do que vai entender o Poder Judiciário. Muito bem. E só para a gente complementar a nossa entrevista, que eu acho que elucidou bastante, com bastante riqueza de informações aí para o nosso ouvinte entender como é que foi o fato, as motivações, enfim. Me chama a atenção a importância das câmeras, né, doutor? Porque foi através das câmeras e de monitoramento. Essas câmeras que o doutor citou são câmeras da cidade, câmeras aqui da nossa cidade, aquelas câmeras que estão aí à disposição, não são, ou são câmeras de comércio local, enfim. Quais foram as câmeras que foram utilizadas para identificação aí daqueles que cometeram o crime? A maioria foram câmeras privadas, né? Privadas mesmo. Inclusive algumas pessoas apresentaram um pouco de resistência em nos ajudar, mas no final terminaram ajudando, né? Porque
o que acontece? Essas câmeras, elas ficam, as imagens ficam arquivadas por um curto espaço de tempo. Tanto é verdade que no hotel onde eles ficaram, a gente tinha imagem só da saída, não tinha da chegada. E se a gente demorasse 2 horas a mais para pegar essas imagens, a gente não tinha imagem nenhuma deles. Certo. Né? Então, e na cidade a gente tem umas câmeras que chama Bem TV, mas não são em todos os pontos da cidade, mas felizmente a gente teve a sorte deles passarem por alguns pontos ali na cidade. Agora eu não vou lembrar o nome das ruas de cabeça, mas foram ali pelo centro, ali perto da prefeitura também. Então a gente obteve êxito em colocar os suspeitos na cena do crime, principalmente pelas câmeras da cidade, que foi o momento da chegada, e umas câmeras de uns estabelecimentos comerciais que flagraram os suspeitos em local próximo onde eles abandonaram o carro. Seria muito importante a cidade ter aquelas câmeras que nós chamamos de OCR, né? Que elas gravam as placas dos carros, porque aí a gente teria como adiantar muito a investigação. Porque imagine, o fato se deu dia 15, descoberto dia 19. Então, imaginem a quantidade de horas de câmeras que a equipe teve que assistir até achar o ponto certo, o horário certo, né, que foi ali dia 15 por volta das 13 horas que esse carro apareceu em movimento pela última vez. Né? Foi muito difícil, mas a Polícia Civil conseguiu dar resultado. Muito bem, olha, primeiramente, claro, parabenizar mais esse trabalho bem sucedido aí da Polícia Civil aqui da nossa cidade, comandada aí pelo Dr. André Beckmann, e agradecer a presença aqui do Dr. André Beckmann no Repórter Cultura, prestando esses esclarecimentos que elucidam mais um caso que acontece aqui na nossa cidade. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Repórter Cultura desta terça-feira. Eu que agradeço, eu parabenizo principalmente os meus investigadores, os meus escrivães. Eles se dedicaram muito, trabalharam aí dia e noite, sábado e domingo, férias, né? Recebemos a ajuda de todos os cantos e felizmente conseguimos dar uma resposta. A resposta poderia ter sido muito antes, né? Mas dependemos de decisões judiciais que ainda passam pelo Ministério Público, levou o seu tempo. Mas a decisão judicial da prisão saiu na sexta-feira, às 20 horas. No sábado de manhã eles já estavam presos. Então, muita dedicação, infelizmente deu um ótimo resultado. Mais uma vez, parabéns, doutor, e obrigado pelas informações aqui para o Repórter Cultura. Essa foi, então, a participação do Dr. André Beckmann, passando essas informações relevantes, esclarecendo, elucidando aí para a nossa população, para você, ouvinte do Repórter Cultura, detalhes de como aconteceu esse crime bárbaro que aconteceu aqui na nossa cidade e pelas motivações também que foram por motivo aí, né, fútil, a gente pode dizer assim. São 7 horas e 58 minutos, nós vamos para um intervalo e voltamos na sequência com a nossa próxima entrevista.